Capítulo 3 Recordações. Nos longos e cansativos meses que se arrastaram, vivi de recordações. Alguns de nós temos muito pouca consciência de que pode chegar o dia em que as únicas companhias e fontes de consolo talvez sejam as coisas que tiramos das prateleiras da nossa memória. Durante horas a fio fiquei só, apenas com meus pensamentos. Não conseguia enxergar para ler, estava fraca demais para falar, e vivera tanto tempo na fronteira da morte que tinha muito pouco em comum com os vivos. Estava, literalmente, encarcerada com as minhas recordações. Durante a minha infância, o meu pai insistira que memorizássemos alguma coisa cada semana. Ele acreditava muito em ter a memória bem preenchida e fez tudo o que podia para fazer das nossas jovens mentes um verdadeiro armazém. Algumas pessoas têm a ideia que só por uma coisa estar no passado não existe mais, é apenas uma recordação. Mas durante aqueles dias descobri que as recordações são coisas vivas e que durante anos tinha de conviver com elas dia após dia. Como seria diferente a minha vida se eu tivesse sabido, se tivesse parado para pensar que um dia teria de viver com estas memórias. Graças à insistência dos meus pais, eu decorara uma quantidade de escrituras, as quais seriam uma bênção maravilhosa, um fator decisivo mais tarde na minha vida. Mas nessa altura, devido a uma grande sombra de descrença que escurecera a minha vida, nada significavam para mim. Que tragédia era eu não ter tido, durante aqueles dias assustadores, o consolo da palavra de Deus, a fé nas suas promessas e a consciência da sua presença que iria ter mais tarde. Como seriam diferentes esses dias se eu soubesse e tivesse essas coisas no meu pensamento e coração. Mas a minha vida era um abismo sem fundo e um vazio doloroso. A minha alma era uma carcaça vazia, que continha apenas um desejo insaciável, pois não tinha só um corpo quebrado, mas tinha também uma fé quebrada e nenhuma esperança, nenhum Deus. Permita-me agora voltar com você e passar algumas das recordações, e você compreenderá melhor por que Deus teve que ajustar contas comigo, como fez. Creio poder dizer com toda a veracidade que a única religião que eu possuía era uma religião herdada. Eu a herdara, tal como algumas das características dos meus pais que ainda tenho hoje. Tal como uma pessoa herda alguns bens da família e, ainda que os conserve e muito estime, nunca lhes dará nenhum uso prático. Eu nasci nos braços da igreja. Meu pai era um pregador. Nunca conheci nada a não ser a igreja, suas cerimônias, sua gente e seus ensinamentos. Quando tinha uns 6 anos, alguém me perguntou onde eu havia nascido, e eu respondi de imediato, na igreja, claro. E por que não responderia assim? Nasci durante um reavivamento religioso e passei a maior parte da minha vidinha indo e voltando da igreja. O meu pai, que era pregador, e a minha querida mãe sempre praticaram as devoções religiosas em família, e desde que me lembro, a Bíblia era uma coisa tão comum em casa como uma cadeira. Claro, aos 9 anos de idade, caminhei pelo corredor da igreja, aceitando o convite àqueles que desejassem aceitar Jesus como Salvador, e pondo a mão na mão do meu pai, respondi às perguntas que me foram feitas e tornei-me um membro da igreja.
A partir desse dia, comecei a trabalhar nos círculos da igreja, na escola dominical na União Cristã, uma missão às margens do rio Mississippi. Ao chegar à adolescência e depois à juventude, orei, testifiquei e manifestei de outras formas que era uma crente cristã, um membro ativo da igreja, de fato, uma pessoa bastante religiosa. Era religiosa, mas alguns dos pagãos do mundo também são. Eu era um membro ativo da igreja, mas algumas das pessoas mais ímpias que já conheci na minha vida também são. Orava sempre, da maneira que compreendia a oração, mas na realidade nunca esperava respostas à oração e não tinha um relacionamento pessoal com Jesus Cristo. Eu tinha conhecimento dele, mas não o conhecia. Não interagia pessoalmente com ele. Ele era um ser longínquo, silencioso, bastante severo e totalmente indiferente, exceto quando eu fazia algo errado, pois nessas horas ficava muito zangado, o que eu achava ser o caso a maior parte do tempo. Na verdade, expressar exatamente aquilo que sentia, diria que ele era um grande juiz, zangado comigo por causa dos meus pecados, e que, portanto, dera as costas para mim, e não queria ter nada a ver comigo. Essa conclusão não tinha nada a ver com os ensinamentos do meu pai, ou com a educação que recebi da minha mãe, porque eu era muito obstinada e independente, e só queria fazer as coisas à minha própria maneira, e não à maneira de Deus ou de mais alguém. Certamente, eu nunca tinha nascido de novo, e por isso não era, como descrevem as Escrituras, uma nova criatura em Cristo Jesus, nem tinha as coisas velhas já no passado. Quando ingressei na igreja, não visava unir a minha vida a Jesus Cristo, apenas com uma denominação. Nunca tivera uma mudança de coração. Quando passei pelas águas do batismo, entrei como uma pecadora seca e saí como uma pecadora molhada. As Escrituras falam de ter a aparência de piedade sem ter a eficácia dela, segundo de Timóteo 3:4. Ao crescer, a minha religião era perfeita na sua aparência, mas não possuía absolutamente nenhuma eficácia. Jesus disse aos fariseus: "Limpais o exterior do prato, mas o interior está imundo." Mateus 23:25. Aquilo que cumpria exteriormente, ou seja, ir à igreja, frequentar as reuniões de oração, dar testemunho público, cantar e doar, a minha vida religiosa era exemplar. Mas por dentro, tal como o prato de que Jesus falou, não mudara. Quando era pequena, observava pessoas de muito perto, e o conceito que adquirira de alguns membros cristãos em relação à vida cristã não ajudou em nada. A posição em que me encontrava levou-me a ter um contato muito próximo com alguns cristãos unicamente nominais e, infelizmente, tive oportunidades mais que suficientes para observar não só o Dr. Jekyll, mas também o Sr. Hyde. Foi depois de uma reunião de negócio da União Cristã, realizada na casa de um obreiro, que aprendi, sem os meus pais saberem, a dançar, e também uma mulher que se dizia cristã e cuja cristandade era bastante conhecida, pôs pela primeira vez na minha mão um baralho e me ensinou os seus nomes. Posso citar mais acontecimentos desse gênero, mas basta dizer que vi demais casos de cristãos nominais. O dicionário Webster diz que nominal significa que existe só no nome. A palavra de Deus diz:
Tu tens nome de que vives e és morto. Apocalipse 3:1. Não é de se admirar que certa vez tenha dito à minha mãe que tinha chegado à conclusão de que ela estava enganada ao dizer que não era certo os cristãos fazerem determinadas coisas, pois vira muitos membros da igreja a quem eu mais admirava fazer aquelas mesmas coisas. Mas, infelizmente, naquela altura, eu já não sabia a diferença entre cristianismo e igrejeirismo, entre um cristão nominal e um verdadeiro, entre uma pessoa que professa a fé e uma que possui a fé, entre um Cristo histórico e um Salvador vivo e pessoal. E é assim que a igreja está dividida hoje em dia, entre os que têm conhecimento dele e aqueles que o conhecem verdadeiramente. Não admira que Jesus tinha dito: Eu sei das tuas obras, que nem és frio nem quente. Oxalá foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Apocalipse 3:15. Assim, não é de se admirar que quando a minha mãe morreu, a amargura me invadiu a alma e eu por vezes quase odiei a Deus por a ter levado e destroçado o nosso lar. Nunca falei dessas coisas a ninguém, mas as escondia no meu coração, onde se enraizaram cada vez mais profundamente, por eu não expressá-las.